Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Cardoso, sou prof de teatro e esse é mais um vídeo da nossa oficina de interpretação do Ponto de Cultura Salvador Dançante aqui de Salvador do Sul. A improvisação em cena ela é algo muito inesperado. Ah, mas então é simples, é só chegar e improvisar. Não é bem assim, porque ninguém improvisa do nada. Não existe o improviso simplesmente do nada. A gente busca na nossa bagagem, no nosso repertório, e aí vem o Stanislavski de novo, as circunstâncias dadas, o meu trabalho anterior de pesquisa do ator, as minhas improvisações anteriores, as minhas tentativas anteriores, tanto que quando um ator vai para a cena para apresentar o seu espetáculo, ele já teve muitas horas de ensaio anterior, na qual ele experimentou muita coisa. Você que já faz teatro, que já fez teatro, pensa num dos espetáculos que você já montou, pensa como foram os primeiros ensaios e depois como foram os últimos, como foi a apresentação. Um enorme salto qualitativo de tanto estar experimentando, e eu garanto que muita coisa mudou também. Muita coisa se transformou do que você já... muita coisa se transformou do que você tinha para o que você tem hoje, enquanto repertório, enquanto material. E essas experiências, elas vão ficando, elas não surgem do nada, elas surgem da prática e do estudo, principalmente do estudo. Porque eu vou fazer determinado personagem, eu vou estudar sobre esse personagem, eu vou me embasar sobre ele, eu vou conhecer a partir das circunstâncias dadas do texto, eu vou lá buscar manias, buscar trejeitos, buscar um novo corpo, uma nova movimentação, uma nova voz, para desenvolver essa personagem, para criar essa personagem, né? Ah, porque naquele momento baixou a personagem e aí... Não existe isso. Não existe baixar a personagem, não é um espírito que desce aqui. Não, isso não existe, não. O personagem ele é construído, é uma construção, é um repertório que tu desenvolve de construção do personagem que dá tempo, trabalho, muito trabalho. O ator trabalha muito para chegar naquele resultado final. É muita experiência, é muita tentativa, são muitas formas de tentar chegar naquele resultado ali, até encontrar o melhor resultado né? E está sempre evoluindo. O José Wilker é um ator e diretor e dramaturgo conhecidíssimo, infelizmente ele já se foi. Uma das frases célebres dele é que quando o ator achar que ele já está pronto, que ele não precisa aprender mais nada, que naquele espetáculo ele já chegou no limite, é hora de partir para um novo espetáculo, para uma nova descoberta, para novas experiências, para estar cada vez mais construindo. Então o trabalho do ator ele é de extrema humildade, porque nós nunca estamos prontos, estamos sempre desenvolvendo, estamos sempre buscando, e ao mesmo tempo esse é maravilhoso, porque não há um teto, não há um limite. A gente está sempre evoluindo mais e mais dentro do nosso trabalho de atuação, aprendendo mais, enriquecendo o nosso vocabulário, enriquecendo nossa forma de ver o mundo, tanto que os artistas são os cronistas do nosso tempo. O que essa frase significa? Quando a gente quer saber sobre determinado período histórico, a gente vai lá nos livros e pesquisa o quê? Pesquisa quem eram os músicos daquela época, como eram as artes plásticas, que espetáculos se encenavam naquela época, porque através da arte, a arte reflete a vida, a arte reflete o período histórico em que está se vivendo. Ler muito, assistir muito cinema. O que acontece? Os grandes mestres do cinema, eles trabalham muito com elementos que podem ajudar na interpretação. Então, cinema é fundamental, bons filmes, as obras de arte são repletas de significados. Através
das artes irmãs, a gente consegue buscar muito referencial para o nosso trabalho de teatro. É interessante porque o teatro rouba de todas as artes, né? Ele rouba da música lá para a trilha sonora, das artes visuais para a concepção do cenário, da cenografia, dos objetos, adereços, rouba da dança para os momentos coreográficos e muitas vezes para as partituras de movimento, né? Porque o que acontece, nós construímos um repertório, né, de movimentação para desenvolver o espetáculo, então nada é gratuito no espetáculo. E a improvisação, ela se dá quase sempre no ensaio. É no ensaio que é o momento de improvisar. Por que se ensaia tanto? Para os atores terem repertório, para se acontecer algum problema em cena, os atores conseguirem resolver através da improvisação. A improvisação, ela se dá muito com o inesperado, com as coisas que nós não imaginávamos que aconteceriam no momento da apresentação e acontecem e nos puxam o tapete. Isso é até interessante para testar a gente enquanto ator. Mas muito da improvisação, ela acontece no ensaio. E é isso que dá muita bagagem para o ator, para ele ter segurança o bastante em cena, para se acontecer algum imprevisto, ele conseguir dar conta do recado. Teatro de rua tem muito disso, os atores, porque o que acontece? No teatro de rua não existe um palco, não existe um espaço cênico, os atores estão na rua e na rua passa bêbado, entra cachorro em cena e a gente tem que ter muito jogo para conseguir colocar esses elementos extras que interferem na história dentro da história e conseguir ganhar com o inesperado. Então, isso é interessante, mas o que acontece é isso, o inesperado em cena. E isso é bacana do teatro. Quem não conhece o teatro acha que é pegar um texto, ler o texto e ir para a cena e fazer, mas não, há uma série de trabalhos a serem desenvolvidos antes até de pegar o texto. O que acontece? Como funcionam os ensaios? Vou falar muito da minha experiência enquanto professor, como eu cheguei nesse sistema de trabalho. A gente parte sempre de um aquecimento, do aquecimento a gente parte para um alongamento e do alongamento a gente parte para o jogo, porque o teatro, na verdade, é um grande jogo. Teatro é um jogo onde todos nós ganhamos ou todos nós perdemos. Então, é muito bacana enquanto experiência. E aconselho a todos que passem pelo experimento de participar de uma oficina de teatro, e quem puder de participar de um processo de criação artística com teatro, porque o teatro ele desenvolve muitas ferramentas no nosso relacionamento humano, que nos ensinam a se relacionar com outras pessoas, e isso é muito legal. O jogo, principalmente, estar trocando, jogando junto com os teus colegas para que todos ganhem. E isso é o bacana do teatro, é um jogo em que todos ganham. Além de nós conseguirmos transcender nós mesmos, sabe? Através do trabalho de grupo, a gente constrói algo que é muito maior do que nós. E a partir do jogo, com o tempo, nós vamos criando improvisações. E a partir dessas improvisações, eu trago um texto, ou nós construímos a nossa história a partir das improvisações. Isso varia muito de grupo para grupo, e aí existe um repertório gigantesco de jogos teatrais e jogos dramáticos que podem ajudar na interpretação dos atores. O que acontece? Através desse processo, os atores vão se soltando e tu consegue dialogar mais e perceber mais no teu grupo sobre o que o teu grupo está querendo falar, sobre o que aqueles atores estão interessados em falar, em contar, em mostrar. E a partir daí, tu consegue criar algo verdadeiro, que venha de dentro para fora. Não adianta eu chegar com um texto que não tem relação com o meu grupo, que não é aquilo que os meus atores querem fazer, e empurrar isso goela abaixo. Não, tem que ser muito sensível para escutar eles, e aí conseguir dialogar com a proposta deles. Aguardo vocês no próximo vídeo.
E quem tiver alguma dúvida, também é só perguntar aí, tá? Forte abraço, até a próxima!